Atenção, urgente. Uma rápida atualização sobre o caso das primas que desapareceram após pegar uma carona para ir em uma festa com Cleiton, o principal suspeito do desaparecimento. Estamos acompanhando esse caso desde o início e agora vem algumas revelações que podem levar ao paradeiro das jovens. A família, muito desesperada, não é por menos, e peço a todos que continuem em oração pela família. Vamos ter um pouco de empatia, por favor, tá? São jovens que só queriam ir curtir uma festa e voltar, mas infelizmente não voltaram para casa e a família é quem sofre com tudo isso. Por isso eu peço a todos que continuem a oração nessa corrente do bem aqui do nosso canal, tá? Muito bem-vindos, eu sou Silvas, desde já eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativa o sininho, deixe o seu gostei, o seu comentário, a sua participação, ela é muito bem-vinda e fortalece, para que este caso não entre no esquecimento como vários outros casos. Eu estava me recordando aqui, né, olhando aqui os nossos vídeos mais antigos, sem soluções, e a gente sempre catáloga, bota em um cantinho aqui, e a gente lembra do caso Isis, né? A jovem Isis, também do Paraná, ela desapareceu após revelar que estava gestante. E o principal suspeito, ou melhor, o acusado direto, está preso, custodiado, mas o silêncio opera, né? Ele ainda assim continua sem falar, diz que não tem nada a ver com isso, mas a jovem não foi encontrada. E isso tudo, quando me vem à memória, me traz uma grande tristeza, porque a mãe, todas as vezes que fala, lembra da filha. E aí eu te faço uma pergunta: e se a Isis estiver com vida? Eu sei que a possibilidade de estar com vida é muito menor do que estar sem vida. Estar sem vida tem uma possibilidade ainda maior, né? Pelo prazo 2 anos do caso Isis, mas vamos lá, e se estiver com vida? Tá? Então, olha, existem vários motivos que sim, pode estar com vida. Se a gente for analisar profundamente, como o caso das jovens, as primas, porque olha só, as primas a gente comentou, chegou uma pessoa, relatou para as autoridades, para a polícia, falando o seguinte: olha, eu ouvi a conversa do Cleiton, eu não vou entrar em detalhes, porque todo mundo já ouviu essa história, eu ouvi, né, de um grande amigo de Cleiton, Cleiton contando, olha, eu tirei a vida das jovens, porque... Aí eu te faço uma pergunta. Na verdade, eu já fiz essa pergunta a todos vocês, mas eu quero refazer. Será que tudo isso é uma jogada para, caso Cleiton seja preso, ele falar: olha, agi em legítima defesa. No momento que desferiram tapa no meu rosto, me agrediram, eu perdi a cabeça e foi algo de momento e fui lá e fiz algo com elas, né? Então, será que isso tudo é uma estratégia? De onde vem essas informações, esse detalhe? Porque a namorada do Cleiton, ou melhor, ex-namorada que foi encontrada em São Paulo, que o Cleiton teve contato com ela, ela não contou nada. Ela manteve em silêncio absoluto, como ainda está em silêncio absoluto. Mas chega a informação a todo momento para as autoridades. E olha, dessa vez a polícia, as autoridades, levaram a sério o que essa senhora relatou, que ouviu a conversa do Cleiton, né, com outra pessoa, falando que tirou a vida das jovens porque deu um beijo em uma e a outra não gostou. Mas até agora só tem filmagem, né, só tem as câmeras de segurança, ela no evento. Mas isso a gente já sabia, como se fosse algo de outro mundo. Olha, realmente as jovens estavam com o Cleiton. Mas a própria família falou que saiu com o Cleiton. Isso a gente já sabia. E o Cleiton, depois que a jovem desapareceu, voltou na cidade e foi embora também. Desapareceu. Então, lógico que ele é o principal suspeito. Então, existe também uma informação que o Cleiton, porque agora as autoridades, a polícia, está trabalhando diretamente para tentar localizar o Cleiton. Porque as jovens está praticamente impossível de encontrar. E olhe que tem cães farejadores, equipe especializada e, diga-me de passagem, a polícia do Paraná, a polícia de Santa Catarina, são polícias de São Paulo, são polícias que têm um efetivo muito bom para investigar. Lógico que tem profissionais competentes em todo o país, mas ao ponto
do secretário de Segurança do Estado, Dr. Hudson, ele falar o seguinte: olha, eu quero brevidade e outra coisa, dê prioridade para encontrar as duas garotas. E a polícia toda do Paraná se mobilizou, se desdobrou sobre este caso e há um detalhe nisso tudo, tá? Então, outra coisa também que eu quero te fazer essa pergunta. Vocês se lembram quando a gente comentou sobre a grande possibilidade? Isso, quando a gente olhou o caso, no primeiro dia a gente falou, isso está me cheirando a algo diferente. Essas jovens podem estar em outro país. E depois descobre que Cleiton é sócio de um espaço de festa, de evento, casa noturna, em São Paulo. Tem uma parceria. E qualquer pessoa sabe que nesses esquemas tem movimentações de jovens para outro país. Ah, mas se só foi isso, Cleiton poderia. Mas, gente, se as jovens foi para outro país, né, está em outro país de forma forçada, e Cleiton for pego, ele tem que contar sobre esse esquema. E não é um esquema pequeno, não é uma coisinha simples. É uma coisa pesada e muito forte. Tráfico humano, cadeia para a vida toda praticamente. Não é algo tão simples. Não é um crime ali que foi cometido de maneira que só ele vai pagar, não. Se ele for preso e ele entregar todo mundo, o que acontece? É família, é um esquema muito grande. E nesses esquemas a gente pode até imaginar que tem autoridades. Então o Cleiton, ele pode estar foragido com medo disso. Porque para muitos podem até pensar assim, mas elas estão com vida, foi um tráfico humano, então é algo simples, não é nada demais. Não. Para aquele que tem que abrir a boca, tem que confessar, é algo muito mais grave do que se ele tivesse cometido como foi dito. Peguei as duas jovens, porque tem gente que prefere falar assim, eu fiz, do que entregar um esquema internacional, né? Então, existe sim essa grande possibilidade. Teve pessoas que falaram, olha, é impossível as jovens ir para outro país sem documento. E outra coisa, elas estavam com uma muda de roupa. Isso me chamou a atenção. Né? Os próprios familiares falaram que ela tinha uma muda de roupa. A mãe... então vamos lá. O sentimento da mãe. Sentimento de mãe, ela geralmente não costuma falhar. Não erra. E a mãe diz o seguinte, eu sinto que minha filha e minha sobrinha estão com vida. A mãe tem esse sentimento. E aí eu te faço mais uma pergunta. Se as jovens estão sem vida, onde estão? Case Caraíma trabalhou, bateu na tecla e tinha detalhes e informação que realmente estava sem vida. Por quê? Porque populares informaram que ouviu muitos tiros. Ouviram muitos disparos de arma de fogo. Ouviram muitos disparos. Então, nessa situação das primas, ninguém viu nada, a caminhonete desapareceu. E aí eu te faço mais uma pergunta. Existe a possibilidade de pegar uma caminhonete naquela mesma noite e passar para a fronteira, passar para o Paraguai? Sim. De lá do Paraguai ir para outro país, desse outro país ir para outro, ou até mesmo no Paraguai. Gente, tem locais aqui no Paraguai, até aqui no Brasil, existem locais que você nem conhece que existe. E quem sabe essas moças podem estar lá, né? Agora, Cleiton ter pego uma caminhonete, abrir um buraco, botar a caminhonete dentro, como foi o caso de Caraíma, eu acho muito difícil. A não ser que tenha um esquema muito grande, mas as autoridades acham que tem gente que ajudou ele, mas não a tal ponto. Apenas pegar o carro, ele ter um Onix, pegar o veículo, tirar de um canto, levar para outro, né? Jogar em um rio. A semana passada a polícia estava preparando uma equipe para entrar em um rio que tem nas proximidades. A gente não tem ainda esse detalhe, mas seria muito importante, porque assim, não podemos descartar nenhuma possibilidade.
Mas o que não pode nesse momento é o caso cair no esquecimento. E ter cuidado com informações que chegam para a família, informações que chegam para a polícia, porque tem informações que parecem realmente ser real, como esse dessa história, mas pode ser apenas para despistar. A polícia focou toda a operação na região onde informaram que o Cleiton poderia estar. Informaram que Cleiton estava tranquilo, ia no bar, tomava uma cerveja, tomava uma, voltava tranquilamente. O efetivo todo lá. Impossível o Cleiton voltar para sua residência e não ser percebido, porque a polícia está no encalço. Ah, mas será que tem alguém da polícia envolvido? Olha, se o Cleiton estava lá na região, aí é algo para se investigar mais profundamente. Mas a polícia não deixou o caso e eu quero pedir a todos que não deixem esse caso cair no esquecimento. Não apenas, porque tem que dar uma satisfação. Não, gente, não pode deixar o caso não pode ser esquecido para não se normalizar. Assim como o caso Bacabal, assim como o caso José Arthur, que o trabalho está sendo feito, sendo realizado lá por um advogado. O advogado está trabalhando de forma muito competente, né? Está atuando mesmo. Então, assim, era um desejo que eu queria que Dona Clarice tivesse, mas ela tem os motivos dela, a gente pode até falar sobre isso depois, mas esse caso não pode entrar no esquecimento. Ah, eu vi muita gente falando assim, mas elas foram porque elas quiseram. Elas foram, é um problema delas, sim. Mas, gente, tudo bem, Cleiton é uma pessoa do mal, sim, mas não podemos falar assim, mas se ele fez isso aí, ele fez bem feito. Não, jamais. Não é porque o Cleiton é assim e ela andava com o Cleiton que Cleiton tem o direito de ir lá e transportar as meninas para outro canto ou até mesmo tirar a vida. Nada justifica. Tá? Nada justifica e precisamos dar um basta. Olha só, foi Isis, depois de 2 anos desaparece 2 jovens e depois mais outra e aí vira natural. Entende? Então é isso. Eu peço a todos que estejam em oração e a gente não vai deixar esse caso também. Tá? E as informações que chegam para as autoridades, chegam para a família, são a maioria, a sua grande maioria, são de pessoas ligadas ao Cleiton, tentando desvirtuar o olhar da polícia e da família em alguns cantos. Mas vamos continuar a oração e temos fé que vamos encontrar essas jovens. Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.